Então nós percebemos que ser cheio do Espírito longe está de simplesmente durante um culto chorar, derramar lágrimas, aquelas manifestações de alegria, de êxtase, nada contra as emoções em um culto. Mas ser cheio do Espírito vai para além culto. Assim como o vinho controla o bêbado, o Espírito deve controlar o cristão. E note como o apóstolo Paulo faz a construção dessa ordem. É um imperativo. É uma ordem, não é uma sugestão. E está no presente, é uma ação contínua. Continuem sendo cheios. É a vida cristã por completo. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, debaixo nós estaremos da atividade do Espírito Santo. E perceba que é uma necessidade contínua do cristão. Pode ser que haja um período, pode ser que haja um tempo, uma época da nossa vida cristã, de você como cristão, cuja atividade do Espírito não seja tão clara na sua vida. Pode ser que em vez de você estar manifestando as obras do Espírito, esteja manifestando as obras da carne, lascívia, imoralidade, idolatria, pornografia e assim por diante. Mas tudo isso porque, por um instante, por um período da sua vida, você não buscou ser cheio do Espírito Santo. Perceba que um falso ensino, uma falsa ideia, uma falsa interpretação do texto das Sagradas Escrituras faz com que esse texto perca a sua relativa importância para o nosso dia a dia. Talvez você não tenha sido ensinado de que ser cheio do Espírito Santo é buscar a presença, a manifestação do Espírito Santo para que você viva uma vida de santidade. Porque é necessário a influência, o poder, a presença do Espírito Santo para manifestar a verdadeira santidade que Deus exige dos seus filhos e filhas. Ser cheio do Espírito perdeu esse verdadeiro significado porque virou um jargão do pregador enquanto ele está tentando ali influenciar a igreja a dar um glória, a dar um aleluia, a fazer uma manifestação de êxtase espiritual. Mas na mente do apóstolo Paulo, ser cheio do Espírito passava muito longe de ser simplesmente isso. De que nós precisamos ser cheios diariamente? Cheios da presença gloriosa e manifesta do Espírito. E precisamos entender outro ponto aqui bastante interessante. O Espírito Santo, ele não é uma força, ele não é um líquido. Quando nós falamos de ser cheio do Espírito Santo, é nós sermos cheios da influência da pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma das 3 pessoas da Trindade. A Trindade é Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo compõe uma das pessoas da Trindade. Ele é Deus. Então, ser cheio do Espírito Santo é ser cheio da presença, da influência do Espírito. É como um tutor, um professor influenciando um aluno, de maneira que quem dera esse aluno, ele se torne parecido com o seu professor. Ele se torne um discípulo tão aplicado que ele seja parecido com o seu professor. É isso que significa ser cheio do Espírito Santo. É nós estarmos à sombra, influenciados de tal maneira que a nossa capacidade, o nosso intelecto, a nossa vontade se torne parecida com a vontade do nosso professor. Caminharmos diariamente com Ele. Estarmos em comunhão diária com Ele. Mas como nós estamos em comunhão diária com Ele? Pela palavra. Buscando saber sua vontade pela palavra, para que ele habite ricamente em nós através da palavra de Cristo. Paulo diz isso em Colossenses capítulo 3, versículo 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Então, através
da palavra escrita, da Bíblia Sagrada, da palavra de Deus, através deste livro que nós lemos, o Espírito Santo ele vai manifestar, através dessa dupla ação, leitura da palavra, influência do Espírito, ele vai manifestar na nossa mente qual é a vontade de Deus. Que é isso que o Espírito Santo faz, clarear, deixar bem claro, bem nítido qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Sabe por que nós muitas vezes caminhamos distante do que Deus deseja para a nossa vida? Porque nós abandonamos a palavra de Deus. O Espírito Santo ele não vem por osmose de madrugada enquanto nós dormimos e vai inculcar, colocar na nossa mente qual seja a vontade de Deus. Não. O Espírito Santo ele vai agir dando-nos sabedoria através da palavra de Deus, da leitura das Sagradas Escrituras. Daí a importância da nossa comunhão diária na palavra, lendo a palavra de Deus. Pela adoração verdadeira, o Espírito Santo também manifesta a sua influência em nós. Quando nós nos reunimos em comunhão com os nossos irmãos, quando nós estamos congregando, nosso ato congregacional, o Espírito Santo também vai agir despertando a nossa mente para qual seja a vontade de Deus. Como? O Espírito Santo vai utilizar outras pessoas que estejam ali naquele recinto, naquele culto público, louvando e adorando a Deus conosco, através de uma palavra, através de um hino, através de uma exortação, através de uma consolação. O Espírito Santo vai usar essa pessoa para que nós sejamos edificados naquele culto público. Deixar de participar do culto público é rejeitar essa poderosa ação do Espírito Santo através dos nossos irmãos em comunhão para que ele possa edificar a nossa vida. Estamos dizendo que Deus não usa os nossos irmãos para a nossa edificação. Ao rejeitar o culto público, nós estamos dizendo que nós não necessitamos de palavras de consolo que Deus pode trazer através dos nossos irmãos. Pode ser que Deus deseja te exortar, te edificar, através de uma palavra que o irmão tenha para te trazer durante um culto público. Talvez você esteja andando em largos passos para a perdição, em um caminho de destruição, seus olhos espirituais estejam vedados, você esteja cego para o que você faz, a sua consciência esteja cauterizada, você se tornou dormente para o erro, e então Deus te leva em comunhão para um culto, e durante aquele culto, quem sabe, Deus não deseja levantar alguém, enquanto aquela pessoa se utiliza da palavra de Deus, o Espírito Santo vai, como uma espada de dois gumes, toca a tua alma, toca a tua mente, toca o teu coração, e você é despertado para o erro, e você vai abandonar o engano. Veja, que pode acontecer que quanto mais tempo você passa longe da comunhão com os seus irmãos, longe da vida congregacional, mais tempo a sua mente se torna dormente para a vontade de Deus. Então, Deus pode utilizar todos esses métodos que eu falei até agora, seja através da leitura da palavra, seja através do encontro congregacional, do culto público, para que você seja cheio diariamente do Espírito Santo. O certo é que a vida cristã por completo, enquanto nós estivermos nessa existência, é uma vida de ser cheio do Espírito Santo. Largue dessa bobagem, largue dessa besteira, de pensar que ser cheio do Espírito Santo é enquanto você está ali no culto, o pregador está usando palavras de efeito, chavões do mundo gospel, e então você se emociona, você se alegra, você chora, e pensar que aquilo tudo é o que Deus deseja para a sua vida como cristão. Aquilo tudo é a porção completa da presença, da influência do Espírito Santo na sua vida. Por isso que nós, por pensar assim,
é que nós temos uma igreja brasileira, na sua maioria, nanica em santificação. Uma igreja que não transforma a sua vida diária em uma vida cheia do Espírito Santo. Uma igreja que parece que, e crentes, homens e mulheres, que parecem que tem dois momentos, duas faces, duas caras. Parece que há uma vida que se passa ali naquela 1h30, naquelas 2 horas de culto, e quando encerra o culto, quando acaba o culto, pronto, acabou. Ali já não é mais crente. Quando sai, deixa de ser crente. Fechou o compartimento, fechou o quarto, fechou a casa, pronto. Ele já não é mais crente. O Espírito Santo não influencia no casamento. O Espírito Santo não influencia no trabalho. O Espírito Santo não influencia na criação dos filhos, no domínio da língua, no domínio próprio e assim por diante. Por isso que o apóstolo Paulo, ele vai explicar que uma pessoa cheia do Espírito Santo, depois que ele usa essa expressão aqui, esse contraste entre estar cheio de vinho e cheio do Espírito, depois que ele usa esse contraste aqui, ele vai explicar praticamente o que uma pessoa cheia do Espírito Santo faz. Depois ele vai dizer que uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa submissa. O marido, ele é submisso à esposa, a esposa é submissa ao marido. O empregado é submisso ao patrão, o patrão, ele respeita o empregado, o filho é submisso ao pai, o pai respeita o filho. Ou seja, debaixo desse guarda-chuva, ser cheio do Espírito Santo, está toda a vida cristã. Todo o ser cristão, toda a nossa vida, todas as áreas, todos os aspectos da nossa existência estão debaixo desse guarda-chuva, desse ser cheio do Espírito Santo. Nenhum aspecto da vida cristã ele deixa de estar debaixo desse ser cheio do Espírito Santo. Olha, Efésios capítulo 5, versículo de número 21, como é interessante o que o apóstolo Paulo escreveu. Efésios 5, 21, o apóstolo Paulo diz: honrem a Cristo pela submissão uns aos outros. No versículo de número 20, o apóstolo Paulo diz que alguém cheio do Espírito Santo é alguém que sempre dá graças por tudo a Deus Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, não existe um coração grato que não seja cheio do Espírito Santo. Grato em Deus. Grato pelas dádivas de Deus. Versículo de número 22, o apóstolo Paulo diz: vocês, esposas, devem ser submissas à orientação de seus maridos, do mesmo modo como se submetem ao Senhor. Versículo de número 25, o apóstolo Paulo diz: e vocês, maridos, mostrem pelas suas esposas o mesmo tipo de amor que Cristo mostrou pela igreja quando se entregou por ela. Versículo de número 31, o apóstolo Paulo diz: por esta razão o homem deve deixar seu pai e sua mãe, a fim de que possa estar perfeitamente unido à sua esposa e os dois se tornarem uma só carne. Capítulo 6, versículo de número 1, ainda no desenvolvimento desse raciocínio, o apóstolo Paulo diz: filhos, obedeçam aos seus pais. Essa é a atitude correta que vocês devem ter, porque o Senhor os colocou numa posição de autoridade sobre vocês. Honrem seu pai e sua mãe. Todas essas atividades, todas estas ações são ações e evidências da plenitude do Espírito na vida do crente. Acho que durante esses minutos aqui deve ter ficado bem claro o que significa ser cheio do Espírito Santo. É estar debaixo da influência pedagógica do Espírito Santo, da influência espiritual do Espírito Santo. É estarmos na escola do Espírito Santo todos os dias, de maneira que quem dera deseja Deus, e deve ser o desejo do nosso coração, que nós nos tornemos discípulos aplicados nessa escola pedagógica, de maneira que a nossa família, a comunidade, a sociedade,
os amigos do trabalho, os amigos na escola, os amigos no lazer possam perceber o caráter de Cristo derramado em nós. Cachoeiras das ações de Cristo sendo derramadas, despejadas através de nós. Veja que Paulo não aponta para visões, êxtases, tremores, pular, dançar. Veja que o apóstolo Paulo não fala em nada disso, mas é tudo questão de vida prática, porque é o desenvolvimento prático do que Cristo fez por nós. É o desenvolvimento prático do que Cristo suportou por nós. Isso é viver o reino de Deus. Isso é ser discípulo de Jesus Cristo. Estamos tão felizes, tão alegres, pelo bem maior que Deus fez por nós. Planejando a nossa salvação na eternidade, enviando o seu Filho para morrer na cruz por nós, para perdão dos nossos pecados. Dando o seu Espírito Santo para que desperte a nossa mente morta para essa verdade. De maneira que nós possamos crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E nós despertamos do nosso erro. E percebemos o quão mortos nós estávamos nos nossos delitos e pecados. E como Cristo foi bondoso para conosco. E nos deu reconciliação consigo mesmo e com nossos irmãos. De maneira que agora nós chegamos a Deus, diante do seu trono, e nos perguntamos, e agora o que nós fazemos? Qual deve ser nossa atitude diante de tamanha graça, de tamanha bondade? O que devo eu fazer? Como eu devo agir? E por gratidão, com coração alegre, Deus nos diz, enchei-vos do Espírito todos os dias. E encher-se do Espírito é estar debaixo da influência do Espírito Santo todos os dias, de maneira que manifestemos durante a nossa existência atributos, características de Cristo na nossa vida. Amém?